posso simplesmente passar em cima dele e agora eu consigo correr bem mais rápido. Ah, e tem um obstáculo que me mata, eu tô correndo e... Pof, morri. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Mr. Bomba e irei trazer a vocês agora um pouco de introdução ao Roblox Studio e a nossa programação. Como que funciona o nosso sistema de programação, como que a gente cria nossos jogos, certo? Então venha comigo, né? De mais delongas. Vamos para as introduções básicas de programação, como a gente já tinha configurado no nosso servidor do Discord. E essa vai ser a nossa primeira aula. Eu espero poder deixar as coisas bem claras a vocês. Hoje irei abordar um pouco como que a gente trabalha com variáveis, como que a gente trabalha com condicionais e, bom, por aí vai. Vamos vendo como que vai ser o decorrer. Afinal de contas, eu não quero estender um vídeo muito grande. E, acima de tudo, é claro, eu quero que seja fácil de entender. Então eu vou passar umas atividades para vocês de casa. E eu gostaria de saber depois, aí, se vocês tiverem algumas dúvidas, para me comunicarem já pelo servidor do Discord. Sem mais delongas, bora então continuar a nossa aula. Beleza, senhores? Beleza, pessoal. Estamos aqui agora dentro do nosso place no Roblox Studio. Vamos abrir aqui nossa aba de explorador, temos a nossa aba de propriedades e a nossa aba de saída. Para a gente criar aqui no Roblox, criar um jogo, a gente precisa mexer com programação. É inevitável, isso daí é a base para fazer um jogo funcionar. Dentro do Roblox nós temos três tipos de scripts. O script de servidor, o local script e um módulo script. Esses três carinhas aqui são responsáveis para fazer o nosso jogo funcionar. Eu não quero me adentrar muito por agora sobre o módulo e o local, porque a gente tem que aprender um pouco o básico do Roblox, o básico da programação da linguagem Lua-U, para depois a gente estender para outros segmentos, certo? Então eu vou começar trabalhando hoje com scripts. O script, assim como na indústria a gente tem um sistema de master e slave, ou cliente e servidor, aqui no Roblox a gente trabalha com o mesmo conceito, onde o servidor, que é o script, ele vai fazer todas as atividades dele dentro do servidor para rodar para todo mundo, enquanto o cliente, que seria o master, no caso o local script, ele é responsável por toda a comunicação de você jogador, com a tua interface, com atividades envolvendo comunicação direta com o servidor, usando remote events, enfim. Porém, para que a gente possa trabalhar com tudo isso, a gente tem que entender o conceito básico do próprio Roblox. Como é que a gente poderia fazer isso funcionar bonitinho? Bom, eu irei aqui deixar aberto para mim três propriedades muito importantes, são três áreas. A primeira é o Explorer, que você pode ver que em Exibir abriu o explorador, propriedades e um outro camarada chamado Saída. Eu não tenho certeza se no vídeo que eu estou gravando agora vai estar aparecendo essa aba, às vezes o próprio gravador não está funcionando direito, mas vai aparecer na tela para vocês qualquer coisa, a imagem que eu estou me referindo a vocês agora. Bom, com tudo aberto, a gente vai fazer o nosso conceito de programação. Para programar no Roblox, a gente tem que começar com o básico do básico. E o básico do básico, na minha opinião, é trabalhar com variáveis. Como que a gente trabalharia com variáveis? Para definir uma variável em outras linguagens, a gente trabalharia, por exemplo, definindo elas como int, por exemplo, int valor 2.10, por exemplo, ponto e vírgula. Isso daqui seria em ladder, por exemplo. A gente poderia trabalhar como public também. Public int valor que é igual a 10, ponto e vírgula. Isso daqui seria C#. Só que aqui no Roblox as coisas ficam mais fáceis de se trabalhar, porque ele meio que generaliza tudo isso que você teria que definir uma variável, por exemplo, se é uma variável inteira, uma string, se ela é booleana. Ele generaliza tudo em um cara que a gente chama de local. Então quando eu vou criar uma variável, eu escrevo local, o nome da variável, então por exemplo, eu quero uma variável que seja de valor. Eu quero que seja de HP, por exemplo. Eu coloco que o valor dela é igual a 100. Vejam que aqui eu não preciso utilizar ponto e vírgula para mim poder continuar meu código. Eu posso simplesmente já pular para a próxima linha e criar uma prova de uma variável. Por exemplo, a variável nome, posso colocar como um formato de string. Aqueles que já têm conhecimento sobre C, C++, C#, etc., sabem que para você definir, bem no início, assim, characters, você precisa, no caso, definir strings, você precisa definir characters e fazer um outro cara lá, que eu não me recordo, é uma espécie de função, para conseguir concatenar todas as palavras para transformar em uma string. Aqui no Roblox não.
Para você criar uma string, basta você apenas dar aspas duplas e escrever o que você quer. O nome, colocarei Mr. Rue Bomba. Ou no caso, apenas Mr. Bomba. E, digamos, que eu quero saber se eu tenho ou não como respawnar, ou, por exemplo, eu quero usar uma skill e eu não tenho certo poder. Eu vou conseguir um certo poder, por exemplo. Então, o local poder é igual a falso. Assim, eu consigo definir minhas variáveis, valores bem convencionais, são bem comuns de todas as linguagens, para trabalhar dentro do Roblox Studio, certo? Assim, a gente define as variáveis, local, nome da variável que a gente vai dar, e a gente define ela pelo igual, o valor que ela vai ser. O valor que ela vai ser já é definido diretamente desse local automaticamente. Então, quando eu coloquei um valor numérico aqui, o HP automaticamente já é um int value. Dentro do nome eu coloquei uma string, automaticamente ele é um string value e por aí vai. Só que todo mundo sabe que para você criar jogo no Roblox não é apenas você definindo variável com um código, com um número, com letras. A gente precisa chamar, a gente precisa tentar vincular informações dentro do nosso Explorer, né, nosso Workspace, para que a gente possa ter elas para trabalhar. Então, digamos, vou fazer uma coisinha aqui bem bacana. Hoje, já que eu quero mostrar para vocês como que a gente trabalharia com condicionais e com as variáveis, eu vou mostrar a vocês um pouco de função, né, um pouco de funções, criando o que todo mundo já viu alguma vez no Roblox, que seria um mob. Claro, eu não vou aqui parar tudo para criar um mob e estruturar, mas uma das coisas principais que tem em todo mob, por exemplo, é aquelas plataformas que matam o jogador. As kill platforms, correto? Deixar em neon aqui bem bonitinho. Vou travar aqui, deixar ela ancorada para ela não cair. E perfeito, aqui a gente já tem a nossa plataforminha. Digamos então que a gente vai trabalhar com essa plataforma. E o meu script, ele está dentro do meu Server Script Service. É um serviço exclusivo para colocar scripts aqui dentro para o servidor ler. Muita gente coloca scripts direto dentro dessas partes e vai criando. Então eu dou um Ctrl D, daí vai indo, Ctrl D, Ctrl D. Aí você vai ver, você vai ter um monte de script aberto. E se você tivesse que fazer uma certa edição, você teria que entrar em cada um deles. Para resolver isso, a gente pode trabalhar com ele direto dentro do Server Script Service. E chamar ele de lá. Como que a gente pode definir uma variável para chamar essa parte aqui no meu Workspace? Como que eu consigo definir ela para que eu possa editar cor, editar material e fazer ela matar o jogador? Para fazer isso, existe um sistema de hierarquia dentro do Roblox que se baseia do maior para o menor ou do menor para o maior. No caso, já que eu me encontro numa região, no caso esse script, ele se encontra dentro do Server Script Service, eu preciso acessar essa parte fazendo uma hierarquia do maior para o menor. Como assim do maior para o menor? Quando a gente for criar nossa parte, por exemplo, eu vou criar aqui o local hit part. Eu vou definir ela como um objeto, que é o que ela é. Para isso eu preciso trabalhar com game.workspace. Game, ele vai pegar todas as funcionalidades que existem dentro do Explorer e do próprio Roblox. E dentro disso, eu tenho uma subdivisão, que é o Workspace, que é esse camarada aqui. E quando eu disse que ele vai do maior para o menor, é que eu vou pulando, por exemplo, do Workspace para dentro de Terrain. De Terrain eu posso entrar dentro dessas outras partes. E dessa outra parte eu posso acessar, por exemplo, aqui um sistema de lighting. É a gente ir do maior para o menor, do ancestral até as crianças, que a gente chama, certo? Para que eu possa encontrar essa parte, ela está dentro do meu Workspace, então eu já sei que eu tenho definido aqui o Workspace no meu programação e eu quero acessar parte. E esse objeto já existe. Então eu vou clicar aqui, ponto, part. Vocês podem até ver ele aqui dentro, por exemplo. Dê um enter nele aqui e eu já estou com ele definido praticamente. Tanto que, além de eu estar com ele definido porque eu já encontrei, eu consigo ver coisas que estão dentro dele, seja outros objetos, ou eu posso definir propriedades nele, como aparência, a cor, no caso, o modelo de material, transparência e etc. Tudo isso eu consigo manipular a partir de agora. Por exemplo, eu posso pegar meu hitPart.brickcolor é igual a enum.brickcolor, brickcolor.red, por exemplo. É um bom exemplo. Vou colocar blue, na verdade. O que acontece aqui? Eu peguei dentro da minha parte, que é esse camarada do Workspace, encontrei uma propriedade dentro dele chamada brickcolor, que atualmente é red, e eu posso chamá-la para ser blue. Então, digamos, eu vou trabalhar com print, colocaria aqui hitPart.brickcolor, e a funcionalidade de print vai me retornar na minha saída informações que eu posso definir e pré-definir. Então, por exemplo, digamos que eu quero saber nesse momento qual é a cor que se encontra nessa minha parte, e depois de eu mudar essa cor, que cor ela está trabalhando. Eu posso apertar um F8 aqui, por exemplo,
e ele já trocou. Além de ter trocado, ele me retornou que a cor dele era Really Red. Eu modifiquei dentro dessa parte a cor para Blue, e agora virou Bright Blue, porque foi o que ele me retornou como um print. A ideia do print é você conseguir debugar e até mesmo ver aonde que está funcionando o seu código, se está tudo correndo da maneira que você gostaria. É uma forma do usuário conseguir ter um controle maior sobre a sua codificação. Bom, a gente já viu um pouco sobre variáveis, e como eu disse, eu quero que esse vídeo seja um pouco rápido, porque o conceito de funcionalidades básicas da programação do Roblox ela é muito extensa. Se eu criar um vídeo muito grande, vai ficar muito complicado e até mesmo muito cansativo para vocês continuarem vendo. Então vamos por parte e partes. Hoje, condicionais, um pouquinho de função e um pouquinho de variável. Como eu disse, variável não tem segredo e é o que eu acabei de definir para vocês. A gente consegue definir todos esses valores aqui e modificar eles. Por exemplo, eu posso utilizar print para ver sobre HP o valor. Então, digamos, eu vou apertar aqui aspas invertidas, aspas simples invertida, colocaria o nome de chaves, no caso, e antes eu colocaria aqui o valor de HP do jogador aí colocaria aqui dentro HP. Colocaria um task.weight 1 e mudarei o valor de HP. Agora HP vai ser menos igual a 10. E chamarei novamente esse camarada. Um novo valor agora. O que eu acabei de fazer? Eu quero modificar valores dentro de uma variável, por exemplo. Valores modificados, eu posso puxar direto o nome da variável, passar informações como menos igual, que seria eu pegar o valor que eu tenho dessa variável, é igual ao valor dela, menos 10, por exemplo. Então eu vou fazer isso daqui e fazer HP é igual a HP menos 10, é exatamente a mesma coisa. Isso se aplica tanto para diminuir quanto para adicionar. Você pode trabalhar dessa maneira ou diferente. Enfim. Feito isso, eu consegui aqui então modificar minha variável. Eu mudei o valor que ela tinha. É a mesma variável, eu apenas mudei o valor interno dela. E falei que quando eu for mudar isso aqui, modificar, eu quero que ele me retorne que o valor do jogador é 1. E agora, depois de esperar um segundo, o valor do jogador é outro. Eu também tenho que mencionar que task.wait é uma funcionalidade do Roblox para você poder fazer esperar o seu código, esperar um pouquinho antes de ler as próximas linhas do código. Já que a programação ela lê de maneira literal tudo que ela encontra no primeiro código, segunda linha no caso, primeira linha, segunda linha, terceira linha, vai descendo. Se ele encontra o task.wait, ele vai ver o valor que tem aqui dentro e vai falar, preciso esperar um segundo, por exemplo. Esperou um segundo, modificou meu código, no caso minha variável, e me retornou esse novo valor. Se eu apertar F8 aqui, por exemplo, o valor do HP do jogador é 100, o novo valor de HP do jogador é 90. Então você com variáveis consegue, além de resumir valores, você pode modificar eles com mais facilidade. Digamos que você vai criar um sistema de parte para dano e está ficando muito complicado, por exemplo, você conseguir chamar tudo direto como game.workspace.part. Em vez de você sair escrevendo várias vezes isso aqui, você cria uma variável e define o que você quer nela. No caso, o hitPart, que é a nossa brincadeira agora. Condicionais. Condicionais é uma maneira que a gente tem para conseguir ver se um valor é igual a outro, ou se ele é diferente de outro, se é maior e por aí vai. A ideia do condicional é a gente ver o que a gente pode fazer se essa coisa que a gente está comparando é verdadeira e passar para dentro dela uma atividade para ela fazer. Então, digamos, se por acaso o valor de HP for igual a 100, então meu jogador está com HP no máximo. Para fazer isso dentro do Roblox, eu apenas preciso trabalhar com if, passo o que eu quero, que seria HP for igual a 100, then end. Na nomenclatura, quando você coloca um igual, você define um valor novo, que foi o que apareceu ali nas variáveis. Agora, caso você coloque dois iguais, dois sinais iguais, você consegue acabar fazendo uma comparação. Então eu estou comparando nesse momento o valor que eu tenho de HP, se ele realmente é igual a 100. Se ele realmente for isso daqui, se o valor do HP for realmente 100, quer dizer que esse valor é verdadeiro. Se for verdadeiro, tudo que estiver dentro dessa linha será executado. Por exemplo, posso colocar um print, jogador está com, no caso, o HP cheio. Mas e se o jogador não tivesse? Eu teria que fazer um outro if? Não. Existe dentro aqui das condicionais o if, o else e o else if. O if significa se. Então, se o HP do jogador for igual a 100, então ele vai retornar um código.
Caso contrário, a gente vai ver se o valor não é outro. Caso contrário, aqui, a gente define como else apenas e faz o espaçamento. Inclusive, o nosso código aqui ele acabou autocompletando. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, se o jogador possui 100 de HP, o jogador está com o HP cheio. Caso contrário, o jogador está com HP e o valor de HP. Como que funcionaria isso? Se eu apertar aqui F8, o jogador está com HP cheio. Ele pegou o valor que eu tenho, comparou e me disse que valor que está, e no caso é o valor cheio. Agora, digamos que eu quero mudar isso. HP agora HP agora é 50. O HP agora é 50. Se eu apertar F8, por exemplo, o jogador está com HP 50. Eu modifiquei. A ideia da condicional é você poder fazer isso. Você condicionar o seu script para que ele possa executar linhas de códigos específicas a partir de um certo, de uma certa condição. Já diz o próprio nome, certo? Seja ela se o jogador encostou numa peça, seja ela se o jogador está com HP máximo, seja ela se o jogador ele tem nível. Esse é o conceito de if-else. Mas ainda existe um cara aqui dentro, que é o else-if, tudo junto. Else-if é quando você quer comparar uma coisa que não é igual à primeira. Então, se o valor de HP não é 100, mas você quer saber se o valor, ele, por exemplo, é 80. Você utiliza o else-if, que seria caso contrário se HP. Por exemplo, HP for igual a 80. A partir daqui, com esse else-if, HP for igual a 80, então, aí você transcreve essa nova linha. O que eu poderia fazer aqui, por exemplo, seria dizer que o jogador possui 80 de HP, o jogador está com 80 de HP, mas digamos que ele não esteja, aí eu posso colocar um else, qualquer coisa, e printar, por exemplo, que o jogador tem outro tipo de HP. Está com menos de 80 HP. Se eu apertasse o F5, no caso o F8, por exemplo, com 50 aqui, ele vai buscar essa linha, porque o meu valor é 50, ele não é igual a 100 e ele não é igual a 80. Caso contrário, já que ele não é igual a esses dois, ele vai ser menor, no caso, o valor dele está com menos de 80 de HP, e o jogador realmente está com menos de 80 de HP, foi o que ele me retornou aqui. Mas, digamos que eu quero colocar aqui que o meu jogador tem 80 realmente de HP, que foi o condicional que ele pegou, então o jogador está com 80 de HP. Inclusive, ele já me retornou na linha 12. Toda essa caixa ele iria ler por causa dessa condicional. Tendo isso em mente, isso em vista, como funcionam condicionais, como funciona a questão de variáveis, como que eu faria com que o meu bloco, no caso essa minha parte, chamada hitPart, ela detectaria que o meu jogador, eu, Mr. Bomba, toquei numa peça. Bom, isso já é assunto para um outro vídeo, eu explicar todas as funcionalidades e serviços que o Roblox oferece, mas para não deixar em branco, mostrarei como que trabalharemos. Para que a gente possa detectar, dentro de hitPart, que no caso foi a variável da parte que eu puxei, existe um evento chamado touched. Touched aqui, eu não acredito que está aparecendo direto no script, eu meio que falei a mesma coisa no início, que algumas coisas pode ser que o meu gravador não esteja apresentando, mas aqui para mim está escrito, ó, que ele ativa quando alguma parte, ela toca na parte em específica, retornando valores tipo de um evento físico, de um movimento físico. Então o que ele quer dizer? Que esse evento ele vai funcionar a partir do momento que qualquer coisa colidir com essa parte. Já que eu quero pisar nessa parte e eu quero tomar dano, eu preciso então fazer com que esse evento funcione. Então eu chamaria o hitPart e o evento dentro dele, que é o evento touched. Para que eu possa conectar esse evento, usarei .connect function. Desse jeito, eu consigo retornar quando esse evento for tocado, no caso, quando alguém pisar nessa parte, encostar nessa parte, um bloco, ele vai conectar a uma função, onde aqui dentro eu vou colocar a informação de hit. O que é hit? Coloquei o parâmetro hit, que é o que? Ele vai me retornar essa variável, vai me dizer quem que encostou. Se fui eu que encostei, se foi um outro jogador, se foi uma parte que passou em cima. Então, hit é o nome da minha parte, por exemplo, a parte que colidiu. Posso colocar aqui, por exemplo, parte colidida. É o meu hit. Aí lembra da parte da condicional que eu disse? Como é que eu posso condicionar meu script? Para que eu possa condicionar, eu quero encontrar uma função dentro de mim chamada humanoide. Todo character possui um humanoide. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu personagem, isso se aplica a qualquer um, independente se é R15 ou R6. Dentro do meu personagem, eu vou ter aqui algumas informações, como a minha roupa, a minha cor, meus objetos, que são parte do meu corpo,
e o meu humanoide. Dentro do humanoide, você consegue editar algumas coisas como a força do pulo, se o jogador pode pular, se ele está sentado, mandar ele andar para algum lugar, e modificar o HP e a velocidade do jogador. Então, por exemplo, eu posso, nesse momento, que é o que eu quero fazer, dar dano no jogador. Eu posso dar um pouquinho de dano ou eu realmente posso simplesmente matar ele. E é o que eu iria fazer. Eu quero que ao encostar o jogador morra. Só que lembra que eu disse que a parte colidida é um evento que vai ser tocado, o touched, qualquer parte que encostar. Então se eu encostar o meu pé aqui, cadê? Pode ser tanto left foot, quanto... Bom, tanto left foot, tá aqui, por exemplo, quanto right foot. Se ele encostar, ele vai detectar esse cara. Não vai pegar tipo um humanoide, porque o humanoide não encostou. Então eu tenho que, com as condicionais, encontrar esse humanoide. Bom, dando um exemplo pra vocês, imagina que eu quero pegar a informação do jogador de o que encostou. O que foi? Eu coloquei aqui no meu script, por exemplo, para ele me printar o que foi que eu pisei, o que tinha. E no caso, se eu pisar aqui, vocês podem ver que aparece um handle, um lower leg, então ele está detectando até mesmo a parte de baixo da perna. E se eu for, por exemplo, pular aqui, ele está pegando até mesmo o humanoide de parte. Ele consegue detectar todas essas informações aqui dentro, direto usando a função touched. Mas de qualquer forma, ele não me retornou a função humanoide. Para isso, eu vou ter que definir ela. Então, digamos, colocarei aqui o local humanoide vai ser igual a parte colidida, ponto parent, dois pontos, por exemplo, find the first child, humanoide. O que é find the first child? Bom, é o mesmo conceito que eu tivesse que trabalhar com ponto humanoide aqui direto, mas caso eu não encontrasse esse valor, eu busco de maneira segura encontrar ele usando find the first child. O que acontece? Digamos que é o que eu quero fazer agora, é encontrar o valor de humanoide, o parâmetro humanoide aqui, o objeto, dentro do meu jogador. Só que eu quero encontrar isso de maneira segura, que não corrompa meu código. Então, dentro da minha perna, por exemplo, eu quero que ele veja o que tem acima dele. Que no caso, aqui apareceu o right foot, certo? Meu right foot. Se eu usar right foot.parent, eu não vou ver o que está dentro do right foot. Eu vou ver o que está junto dele. Então, no right foot.parent temos o lower torso, temos o animated e temos o humanoide. Eu uso o 2.findFirstChild para buscar o humanoide. Caso ele não encontre, no caso, o que é o humanoide que eu tinha definido aqui, caso ele não encontre, ele vai retornar essa variável nula. Se eu usasse wait for child, ele ia ficar esperando até ver o humanoide e caso não encontrasse, o código travava. Eu não gostaria que o meu código travasse, afinal de contas, isso daí poderia acabar com todo o meu jogo. Então, eu usaria o findFirstChild para verificar se eu realmente encontrei e faria uma condicional. If humanoide, then. O que acontece? Caso ele realmente encontre o humanoide, eu estou querendo que ele veja se a variável humanoide realmente não está vazia, se tem alguma coisa dentro dela. Então, se o humanoide for verdadeiro, então a partir daqui da linha 11, ele vai fazer a linha de código dele, ele vai executar. E o que eu quero que ele execute seria um print humanoide, por exemplo. Quero ver se eu estou encontrando realmente esse tipo de informação ao passar meu pé ali. Então, se eu andasse aqui, ele está me retornando humanoide. Significa então que ele foi, procurou a parte que seria meu pé, seria minha perna, ele encontrou o humanoide usando o Find First Child com segurança. Se realmente é um humanoide, não é um outro objeto, ele vai poder rodar o código sem nenhum defeito. E aqui dentro eu consegui filtrar com o meu if, né, meu condicional, para que eu possa continuar minhas linhas de código. Agora, uma das partes muito importantes. A gente já encontrou o que a gente queria, o humanoide. A gente vai fazer o que agora? Eu quero que esse bloco me dê dano ou me mate. E no caso, eu vou fazer com que ele simplesmente acabe com a vida do jogador. Já que ele encontrou o valor do humanoide, eu quero que ele faça o quê? Humanoide.health é igual a 0. Health? O que é health? Dentro do humanoide, um dos parâmetros dele é health. É o HP que o jogador tem. Max health é a vida máxima. Então, se eu aumentasse o valor de vida máxima, o valor de HP seria muito maior. Já que eu quero que ele simplesmente coloque em 0, o jogador vai morrer simplesmente. Então, ao pisar nele, a partir de agora, o jogador morre. Sendo assim, eu consigo, hoje, ver como que eu defino variáveis, como que eu mexo com condicionais e o que é o touch ali dentro das partes, certo? Que é um parâmetro que a gente pode trabalhar ali, um evento que roda a partir do momento que eu pisar nela, por exemplo. Ah, mas eu só vou fazer ele me matar? Não, não, não. Você pode fazer outras coisas também. Digamos que eu vou fazer um aqui que, na verdade, você vai ficar mais rápido. Vou colocar nessa cor. Vou chamar ele aqui de Velocity Part. E farei a mesma coisa que esse rapaz aqui, Ctrl C, Ctrl V. Chamaria ele de Velocity.
Pronto, Velocity Part. Dá um Ctrl C nesse cara, Ctrl V. Segue o mesmo padrão, porque eu quero detectar se eu conseguir pular, né? Se alguma coisa gostou. Eu quero encontrar um humanoide. Se encontrar um humanoide, eu quero que ele pegue o meu Walk Speed. Eu escrevi certo? Walk Speed desse jeito? Eu acredito que não. Eu escrevi errado. Certo e errado. Bom, a partir de agora eu quero pegar meu Walk Speed, por exemplo. Eu quero colocar ele para 100. Então, eu quero fazer um jogo onde quando eu passar por uma parte ali que vai iniciar tudo no início de uma corrida, eu ganhe tanto de velocidade. E assim, detectando todas as minhas informações, eu posso simplesmente passar em cima dele. E agora eu consigo correr bem mais rápido. E tem um obstáculo que me mata, eu tô correndo e... Pof, morri. Bom, pessoal, o vídeo por hoje fica assim. Eu quero ver de vocês, então, comentários do que dá pra fazer, o que dá pra melhorar. Afinal de contas, isso daqui é um conceito mais pra quem não entende nada de Roblox e quer começar na plataforma. Deu pra ver que eu fui mais rápido nesse vídeo pra mostrar, então depois da edição eu vou ter que ver quanto tempo vai dar mais ou menos. Mas eu até que consegui resumir bem fácil 3 tipos de atividades que seriam variáveis condicionais e como mexe com um pouquinho de função. No próximo vídeo que eu for deixar pronto, eu vou explicar como que mexe com função e dar mais exemplos de como que funcionam os eventos, para que vocês possam ter um norte maior. E depois eu vou explicar coisas mais avançadas, como por que eu uso sempre Find First Child, o que é o Wait for Child que eu tinha explicado, outras atividades, tipo Find First Ancestor e por aí vai. Eu vou explicando bem bonitinho para que vocês possam tentar entender e seguir a mesma analogia que eu. Bom, pessoal, de qualquer forma, eu agradeço de vocês. Já me despeço agora. Vamos, então, encerrar o vídeo por agora. Se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa que vocês falam, a sua metodologia pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo, eu não entendi tal coisa, me explica. Fiquem à vontade, então, para poder tirar essas dúvidas comigo. Estarei disponível no servidor do Discord. Eu agradeço a vocês, valeu, falou e até mais.